para sincronizar os dois. E aí, como vocês estão? No vídeo de hoje a gente queria falar um pouco sobre o Evangelho nas ruas. Meu nome é Luan Lamarque e hoje eu trouxe aqui o Alex. Se apresenta aí pra galera, velho. E aí, galera, eu sou o Alex, sou líder da Home Movement. Nós estamos há 4 anos pregando o Evangelho e discipulando pessoas e investindo na maturidade da Igreja do Senhor. Que massa. A gente tem falado nesse tempo, o Alex ficou aqui em casa e a gente tem conversado muito hoje e pensado no que o Senhor tem feito nas ruas, no contexto de viver um evangelho prático. O nosso coração queima muito por pregar o evangelho pelas ruas de Salvador, das nações, e a gente tem conversado um pouco hoje dessa questão de, como viver um evangelho prático e o como, não só o como viver, mas o como é importante viver um evangelho prático. E aí eu queria ouvir você primeiro falar um pouco dessa questão de o que você tem vivido nas ruas e contar algumas experiências, porque eu acredito que essa é a base para que a gente comece a influenciar outras pessoas também a desejarem viver essas experiências que só o friozinho na barriga de quem tá na rua vive, né? É legal pensar nisso, mas partir pelo viés de que Cristo ele veio para nos dar um novo modo de viver e não uma nova forma de falar. Uau. Então, a pregação do Evangelho é muito mais do que aquilo que nós dizemos, mas principalmente aquilo que nós vivemos. Então, todos os dias, quando você acorda, você está pregando o Evangelho, porque você está demonstrando Cristo a outros locais. Há uma necessidade também, e é perceptível que em todos os locais do mundo há pessoas que estão carentes e sentindo necessidade, só que elas não sabem que necessidade precisa ser sanada. Velho. E só nós que portamos a mensagem do Evangelho compreendemos que esses locais de vazio que há no coração delas só pode ser sanado pela presença do nosso Deus. Então, aí entra a pregação do Evangelho. Aí entra a necessidade dos perdidos que estão a passos largos indo para o inferno, carecendo e necessitando ouvir a mensagem de esperança que é do próprio Cristo. E serem encontrados por essa mensagem, né? A gente saiu esses dias, eu e a Andresa, para pregar lá no Imbuí, a gente até lançou aí um pouco. E uma coisa que a gente notou, velho, que é um fato, assim, é que quando nós estamos nas ruas, a gente enxerga as pessoas propícias a isso. Sim. Tipo, as pessoas carecem de uma mensagem de esperança. Tipo assim, de alguém que chegue pra ele e diga, cara, você é amado, você é amada. E as pessoas têm carecido dessa mensagem simples, sem muitos enfeites, tá ligado? Mas com muito coração, com muita verdade, com muito poder também. Então, eu acho que quando a gente fala sobre o evangelho nas ruas e o evangelho prático, a gente tá falando muito dessa questão de como eles ouvirão se não há quem pregue. Entende? E a gente olha para as ruas hoje, a gente olha para o contexto de Brasil, de tudo que a gente está vivendo, e a gente vê as pessoas estão carentes de uma mensagem de esperança. Sim. As pessoas só precisam que alguém se levante e diga para elas que elas são amadas, né? E eu acho que o nosso desejo com esse vídeo mais ainda é poder influenciar outras pessoas a desejarem transmitir essa esperança, o Cristo que nos esperançou, tá ligado? É muito aquela história da mulher samaritana, né? É uma mulher que havia um desejo eterno, só que ela tentava suprir isso com coisas naturais, que era a água. Todos os dias ela tinha que reabastecer a sua carência eterna, só que ela não conseguia. Então no outro dia ela tinha que ir de novo. Até o dia que ela encontrou o perfeito. Ela encontrou o 7º homem. Ela teve 5 maridos, o 6º não era dela, só que o 7º era o perfeito. Que não olhou para ela com os olhos de julgamento, não olhou para ela apenas com os olhos de objetificação, mas olhou com olhos de amor. E ele que foi o resgate e sanou aquilo que uma carência eterna que ela sempre teve. Entende? É com certeza isso que nós não apenas vemos, mas sabemos que há nas ruas. Pessoas com carências eternas, mas tentando suprir elas com coisas temporais. E elas não vão conseguir. Sim. Então há a nossa necessidade, cara, nós precisamos ir para as ruas porque as pessoas estão morrendo com essas carências. Nós temos aquilo que pode sanar essas coisas e precisamos ministrá-las e apresentá-las. Isso. E a realidade que o cristão é colocado, quando nós cremos em Cristo e nascemos nessa nova natureza, a gente nasce de fato em uma nova natureza. Sim. E nessa nova natureza existem realidades que no mundo comum essas pessoas não vivem. Então a realidade de esperança que um cristão é afetado quando ele nasce novamente
uma pessoa comum não tem essa nova realidade. Então uma pessoa comum vive um mundo de desesperança, de medo contínuo, de medo de trabalho, de dinheiro, do que eu vou fazer, como eu vou fazer. Então nós como cristãos precisamos ser cartas vivas para serem lidas por esse povo. E aí é a loucura do evangelho. É o mundo, quando o mundo chega pra gente e pergunta assim, mas por que tá tudo um caos e vocês não estão desesperados? Por que tá tudo caindo e vocês continuam fiéis? Tipo assim, por que o mundo tá esse caos e vocês ainda continuam encontrando esperança? Onde está essa esperança? Então, essa carta viva e lida, eu percebo que é isso, tá ligado? Tipo assim, beleza, onde está essa esperança? A gente vive uma realidade tão diferente que quando o mundo entende isso, ele pergunta, onde está essa esperança? E aí a gente apresenta o Cristo. Sim. A gente apresenta uma vida nova, sabe? Então, eu percebo que a gente precisa ser essas cartas lidas pelo mundo. E lidas de maneira prática mesmo. A gente estava conversando hoje aqui, o Alex, do quanto a gente foca em um contexto muito de consumir conteúdo e de pouca prática, né? Fala um pouco aí disso que a gente estava trocando essa ideia. É engraçado que nós utilizamos apenas o enxergar, que é a janela das almas, no contexto de pecado. Só que na contemplação do Senhor também acontece eu acho que é a mesma sequência. Quando nós contemplamos com nossos olhos, a nossa mente capta aquilo. Só que aquilo deve descer para o nosso coração. Então nos dá um sentimento segundo aquilo que nós observamos. E esse sentimento nos dá uma nova atitude. Exemplo, não só na questão do pecado, que eu vejo, cobiço no meu coração e depois peco. Mas agora eu contemplo o Senhor e a vontade dEle. E no meu coração eu sou mudado, eu sou comovido. E depois as minhas atitudes, elas demonstram aquilo que eu observei. Sim. Eu acho que é muito aqueles homens que tiveram um encontro com o Senhor e depois não foram mais os mesmos. Porque aquilo que eles observaram, mudaram eles. E nós que fomos resgatados pelo Senhor, sabendo que nós temos hoje uma nova esperança, hoje nós temos de fato vida, nós precisamos comunicar, se não me engano é Zoe, né? Zoe, vida de Deus. Nós precisamos comunicar essa vida de Deus, esse Zoe de Deus a todos os locais que nós vamos. A gente estava falando hoje mais cedo sobre Adão e Eva ter a responsabilidade de manifestar a imagem de Deus em toda a terra. Então talvez, com certeza, na verdade, é a nossa responsabilidade como cristãos manifestar a imagem do nosso Pai em todos os locais que nós vamos. Então talvez isso não se demande apenas com palavras, mas principalmente pelas nossas atitudes. Como você tinha me dito mais cedo, provavelmente aquela pessoa... eu vou ser o Jesus que aquela pessoa vai conhecer. Exatamente. Provavelmente eu serei a única Bíblia que aquela pessoa vai ler na vida. Isso. Então as minhas atitudes, elas precisam condizer com aquilo que eu prego. O que nós pregamos, o Santo Evangelho. Então o Santo Evangelho, ela deve consumir, ela deve permear a minha mente tanto que ela muda a minha forma de sentir, a minha forma de viver. O objetivo desse canal, eu costumo dizer que é injetar uma dose de coragem nas pessoas. Eu acho que nós cristãos, a gente é tomado muito pelo medo às vezes. E o inimigo ama nos amedrontar. Então o objetivo desse canal é muito ser uma dose de coragem para que as pessoas que estão navegando aí nesse mundo tão ofuscado que é a internet possam encontrar um pouco de coragem para viver aquilo que Deus chamou elas. E o meu desejo, nosso desejo para você que está assistindo esse vídeo, é que você a partir disso possa entender um pouco de tudo que foi falado aqui, do quão viver o evangelho muda a realidade que você está. Muda a sua escola, muda o seu contexto, a gente sempre fala sobre isso. Cara, a realidade do evangelho muda a realidade das coisas. E o nosso desejo é que você seja encorajado para que a realidade do evangelho possa te influenciar, possa influenciar você a influenciar outras realidades. Que a partir disso você seja um game changer, sabe? Tipo assim, um jogador que muda o jogo, um cara que muda o jogo de todos os lugares que você passa. Esse é o nosso desejo para você que tá vendo isso, cara. Seja encorajado, uma dose de coragem sobre você, né? Fala um pouco aí pra resumir tudo que a gente passou, velho. Nós cremos em um Deus que não vem apenas para mim. Ele é um Pai nosso. E esse pai, ele ainda tem filhos que estão desgarrados do seu desejo, estão desgarrados da sua vontade, estão desgarrados do seu rebanho. E eles precisam ser resgatados. É engraçado que Jesus deixa 99 em um aprisco, em um local, para buscar apenas um perdido. Talvez esse um perdido seja um parente seu, um primo seu, ou até um amigo de escola, ou talvez uma pessoa na rua qualquer. Mas aquela pessoa ainda é o alvo de Deus.
tem circulado nela, tipo, aquele alvo grande, Deus está com um dardo pronto para jogar. Ele só tá esperando alguém chegar nela e falar, cara, alguém muito maior, muito mais superior do que eu, morreu sua morte para você viver a vida dele. Vem cá e conheça o nosso Jesus. É isso. Vou deixar o arroba do Ale aqui para vocês seguirem ele também. Seguir a Home, né? Vou deixar o arroba da Home também. É isso, cara. Vamos junto pregar o evangelho até os confins da terra. O Senhor tem feito grandes coisas. A gente passou uma tarde inteira aqui, assim, refletindo sobre tudo que o Senhor tem feito. A gente orou pensando nisso. E que nós sejamos essas cartas vivas, Amém. Que nós sejamos esse único Jesus que a pessoa vai conhecer. Saia desse vídeo com essa reflexão. Talvez o seu amigo mais próximo, você seja o único Jesus que ele conhece. Amém. E você sendo o único Jesus que ele conhece, o que você pode fazer hoje para que ele conheça um Jesus genuíno? Amém. Qual tipo de vida você precisa viver para que ele conheça um Jesus genuíno? Valeu? Grande abraço. Vamos que vamos.